A morte do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, favorece a quem? Quem é que sai favorecido nesse processo? Quem teria interesse na morte do ministro Teori Zavascki? Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. A questão é que teoria de conspiração, sim ou não, o que interessa é que a morte do ministro, sim, favorece a um grupo de pessoas e a gente vai falar um pouco sobre isso. Existe até agora os indicativos estão apontando para que tenha sido um acidente. Nós temos aí dois grupos de pessoas que falam o seguinte: o grupo mais técnico, formado por pilotos e gente que entende da área, está apostando, está dizendo que isso daí foi um acidente, que ali naquele local onde o avião queria pousar estava um mau tempo, a pista estava ruim, enfim, e tudo ocasionou foi um acidente, apesar do piloto ter muita experiência, apesar do avião ser seguro e tudo mais. Mesmo assim o grupo afirma que foi acidente. E tem um outro grupo que fala que foi um atentado. E aí esse grupo se divide em duas partes, né? Um que diz que foi um atentado por parte do PT, com grandes interessados aí como Lula e Dilma, e o outro fala que é do grupo do Michel Temer, né, que principalmente tem o próprio Michel Temer, seria o beneficiado nisso. Vale lembrar o seguinte: com a morte do ministro Teori Zavascki, né, o Temer, o presidente, que também é investigado, ele é o responsável por fazer a nova indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes de tudo, pessoal, antes de começar a falar sobre esse caso, a gente deixa os nossos sentimentos à família Zavascki, porque com certeza perder um ente querido não é uma coisa tão fácil de lidar. A família ainda está trabalhando sobre isso e na grande mídia existe muita especulação, muita gente afirmando coisas aqui e acolá. A gente vai se limitar aqui a fazer essa análise para ver a quem favorecia, a quem sai favorecido, digamos assim, com a morte do ministro Teori Zavascki. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e vamos levar a reflexão a toda a sociedade. É muito importante que a gente pense um pouco mais sobre isso, talvez muitas vezes com menos sentimento e outras vezes com mais raciocínio, mais lógico, tá? Então, a primeira coisa é entender a morte do Teori Zavascki, que está sendo explicada nesse vídeo aqui do canal Notícias Comentadas. Já deixo o link aqui para você que você possa então se informar sobre isso. Vamos falar então dos seguintes casos. Como eu disse a vocês, o pessoal mais técnico, eles estão falando sobre a probabilidade de ter sido um acidente de fato. Então, se foi acidente, a questão morre aqui, seria um acidente, ponto final, e resta se lamentar e todo o outro processo. Agora, a segunda parte que a gente vai explorar um pouco mais aqui nesse vídeo, que é a morte de Teori Zavascki favorece a quem? Eu vou dividir isso em duas partes. Primeiro, a gente vai falar quais seriam os motivos do PT, do Lula e da Dilma, né, para ter um interesse na morte de Teori Zavascki, e depois vamos falar sobre o interesse da turma do Michel Temer. Aí depois vocês vão poder julgar e fazer seus comentários e ver o que vocês acham. Primeiro lugar, Lula. Lula já é réu pela Lava Jato. A morte de Teori Zavascki não vai mudar absolutamente nada nisso. A morte de Teori Zavascki também não vai fazer com que o Lula tenha nenhum benefício, porque ele já é réu pela Lava Jato e já é réu 5 vezes pela Lava Jato. Isso porque o que está rolando no Supremo é só o julgamento e investigação de quem tem foro privilegiado, que não é o caso do Lula. Então, qual o benefício que traz isso para o Lula? Nenhum. Ele não vai se livrar das investigações que ele tem. Nada na investigação dele muda, nem com o ministro, nem sem o ministro. O Supremo Tribunal inteiro pode explodir e ir pelo ar. Isso não vai mudar a investigação que já rola em cima do Lula. Então, não vejo aqui por que o Lula se interessaria em alguma coisa pelo Teori Zavascki. Até porque, como nós vimos no vídeo da história, que está bem aqui, ó, vou até abrir aqui esse link. Nesse vídeo aqui da história do ministro Teori Zavascki, eu mostrei para vocês que quem nomeou o Teori Zavascki como ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça, e obrigado aí pela correção de um de vocês que falou, eu estava falando Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, foi o próprio Lula. Tá? Então o Lula, depois a Dilma nomeou o ministro Teori Zavascki como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então foram eles que nomearam, porque eles teriam interesse na morte do ministro. Né? Muita gente diz assim, porque o Teori Zavascki no final mandou investigar Lula e Dilma, mas, bom,
isso não muda nada. Até porque hoje, tanto o Lula agora como a Dilma não são... Aliás, a Dilma nem sequer é investigada. Olha aqui. No Ministério Público Federal, eles chegaram inclusive a fazer uma reunião para mostrar o Lula como o comandante máximo do esquema de corrupção. Isso por quê? Porque ele está sendo investigado. Por quê? Porque o MPF colocou o Lula como réu. Tá? Então, nada muda na vida do Lula com a morte do ministro. Mesmo sendo traído, não, isso daí seria outra coisa. Teori Zavascki autoriza inquérito para investigar Dilma. Isso que o pessoal está falando em traição e tudo mais, que o Teori Zavascki foi nomeado pela Dilma e depois teria traído a Dilma com esse negócio. Eu acho que não. Eu acho que se tem alguma coisa para ser investigada, que se investigue até uma excelente oportunidade de provar sua inocência. Então, autorizar a investigação contra a Dilma é uma coisa positiva, na minha opinião. Porque se não tem nada a esconder, então beleza, aproveita a oportunidade, faz um show, dá um baile e mostra que você é inocente. E o que aconteceu com a Dilma? Essa notícia aqui é de agosto de 2016. O que aconteceu é que, depois disso, né, nós temos aqui o Blasting News publicando no dia 29 de agosto de 2016, dizendo que Dilma poderá virar ré na Lava Jato. E até hoje, 22 de janeiro de 2017, não existe nenhum processo onde Dilma Rousseff é ré. Até agora não encontraram nada. Pesquisaram, não encontraram nada. Muito menos ainda do que o Lula, porque o Lula ainda tentaram dizer lá do apartamento do triplex, não sei de quê, de outro, do Itaquerão, que ele seria dono do Itaquerão, que ele teria se beneficiado com a piscina do Planalto. Mas da Dilma não tem nada. Tem absolutamente nada sobre isso. Ou seja, Dilma não é ré em nenhum processo, não tem foro privilegiado, pode ser investigado por qualquer juiz de primeira instância, mas não está sendo acusada de nada no momento. Então, essa primeira parte, que fala de Lula, Dilma, PT, não poderia dizer. Pelo menos Lula e Dilma. Agora vamos a outros elementos do PT. Por exemplo, o Antônio Palocci. Gente, o Antônio Palocci já foi preso. Ele não tem nada no Supremo, que não tem foro privilegiado. Já foi preso. Delcídio Amaral era do PT, já foi preso. Também não tem foro privilegiado. Não tem ninguém do Supremo, no Supremo, envolvido na Lava Jato, né, que teria foro privilegiado, por isso tem que ser investigado, do PT. Não me vem à cabeça agora. Tá, talvez o senador... Existe ainda a situação do senador Lindbergh Farias e da senadora Gleisi Hoffmann, que está no seguinte pé. O Lindbergh Farias foi acusado aqui há 2 anos atrás, né, estamos em 2017, recebeu doações de empresas investigadas na Operação Lava Jato. A matéria saiu aqui no Jus Brasil, tá? E, bom, tem todo o processo dizendo aqui que ele teria recebido dinheiro. E depois aqui em novembro de 2016, aqui próximo, né, Polícia Federal sugere ao STF arquivamento de inquérito contra Lindbergh Farias na Lava Jato. Então, se a própria Polícia Federal está propondo aí o arquivamento do inquérito, lembrando que a Polícia Federal, em novembro de 2016, é comandada pelo PSDB de Alexandre Moraes, que está abaixo do governo Temer. Então, realmente, porque não conseguiram encontrar muita coisa. Agora, a senadora Lindbergh... senadora Lindbergh é boa. Senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo, se tornaram réus na Lava Jato. E aí sim, ela está sob a responsabilidade de investigação aí do Supremo Tribunal Federal. Mas ela já é ré. A morte do ministro não livraria ela de ser ré. Ela já está na condição de ser ré na Lava Jato. Então, não causa muito impacto assim também na Gleisi Hoffmann. Agora vamos para o outro lado. O Temer ganhou a presidência, né? Ele, com um golpe parlamentar, ele assumiu a presidência e, com isso, ele que já tinha foro privilegiado, permaneceu no foro privilegiado. O que aconteceu foi o seguinte: outras pessoas que eram envolvidas também em investigação da Lava Jato, lembrando que a Lava Jato investiga a empresa Odebrecht, outras empreiteiras aí, que são acusados de dar propina para inúmeros políticos de todos os partidos, basicamente, do Brasil. Todos os partidos. Então, o Temer escolheu aquele grupinho dele ali para colocar no poder. E ao colocar, por exemplo, um deputado federal
que não teria essa premissa aí de foro privilegiado, né? Se eu não me engano, não teria essa premissa. Depois eu tenho que ver essa informação. Não teria. Ele coloca como ministro, aí sim, como ministro, tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Temer colocou a base aliada de Temer é a mais ficha suja da história. Isso saiu em diversos jornais aqui no dia 1º de maio de 2016. Aconselho que você veja. Temer dá foro privilegiado a investigados na Lava Jato. Nomeia alvos da Lava Jato para cargos do primeiro escalão, que foi o caso aqui de Romero Jucá, Gedel Vieira Lima, Henrique Alves, assumem ministério com nomeações dos últimos passaram a ter foro nos STF. Então ele nomeou, sabendo que aquela galera lá estava sendo investigada na Lava Jato, ele nomeou como ministro e aí passou a ter foro privilegiado, ou seja, sairiam beneficiados com uma morte de alguém que estaria investigando eles, até torná-los réu, sairia beneficiados. Casos de corrupção envolvendo Michel Temer, isso aqui é bom você dar uma olhada também, para você ver o histórico do Temer, porque o próprio Temer é acusado, o próprio presidente da República do Brasil é acusado pelo dono, o ex-dono da empresa Odebrecht, de ter recebido propina no Palácio do Jaburu, onde ele reside. Então ele é acusado de ter recebido propina, portanto, seria o Temer também, de certa forma, beneficiado, porque a partir de agora, né, transformar o presidente da República em réu no Supremo Tribunal Federal, isso com certeza traria consequências devassadoras aí para o presidente Michel Temer. Adiar essa investigação, ou jogar o mais para trás possível, porque o Temer só tem 2 anos de governo, seria uma coisa sim que seria interessante para o Michel Temer. Ele teria interesse direto nisso, ele sai beneficiado diretamente com a morte do ministro Teori Zavascki. Eu não estou dizendo que ele mandou matar ninguém, eu estou dizendo o seguinte, que acidente ou não, a morte do ministro causa benefícios a Michel Temer. Isso é claro, tá? Causa benefício não só a Michel Temer, como também a outros. Por quê? Olha, o Michel Temer, o regimento prevê que o relator da Lava Jato será ministro nomeado por Temer. Então, qual o benefício direto? Você está sendo investigado, né, num processo, e daí o camarada que está conduzindo o processo, que era o ministro Teori Zavascki, ele por algum motivo morre. E você é o responsável por colocar outro lá. Quem é que você vai colocar lá? O inimigo seu, é? Você vai dizer, vou escolher aqui um inimigo meu porque eu quero me lascar mesmo. Agora, finalmente, vão descobrir todas as cagadas que eu já fiz. É assim que você vai escolher? Não. Você vai conversar antes com o ministro, né? O Temer. Temer é conhecido, ele normalmente o que ele faz? A estratégia. Chama para um jantar no Jaburu, paga um jantar, paga um sambinha, uma festa. E aí, meu amigo, como é que você tá, meu amigo? Dá aquele tapinha nas costas e fala português correto. Rapaz, sente aqui, rapaz, você sabe que eu gosto muito de você, né? Então começa aquela conversinha de pé de ouvido, bota uma música de fundo, né? Chama um grupo de pagode, uma festinha de 600 mil reais com dinheiro do povo. Aí, rapaz, é o seguinte, eu tô querendo, você sabe que eu gosto muito de você, e eu tô querendo que você cresça na sua carreira. E eu tô pensando em lhe nomear ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o caba vai, rapaz, que coisa boa, que alegria, né? Mas o que eu teria que fazer? Olha, é o seguinte, tá rolando lá um processo contra mim e de repente você poderia dar uma olhada lá para arquivar o processo, para dar... É ou não é? Sem, digamos assim, sem hipocrisia. Vocês acham mesmo que o Temer não vai colocar um aliado dele para ministro do Supremo Tribunal Federal? Até porque no Supremo tem votos. Toda votação, esse camarada que entrasse lá indicado por Temer, votaria a favor da turma do Temer. Seria isso? Então, sim, Michel Temer é uma figura central que sai extremamente beneficiada por esse processo. Ele está sendo investigado, a investigação pode tirar ele da Previdência e jogar ele na cadeia, e de repente o relator vem a falecer e ele é o responsável por indicar outro. Isso daí é um presente de Deus para ele. Isso aí, sei lá, de Deus não vou dizer que Deus é responsável pela morte, mas assim, é um presente de Natal, é a melhor coisa que poderia acontecer ao Michel Temer agora seria isso.
É importante que ele mantenha o pé, que ele consiga colocar alguém para ocupar essa vaga aí de relator da Lava Jato no Supremo. Para ele é extremamente importante isso. Resumindo então a questão do Temer, talvez hoje o presidente Michel Temer é o maior beneficiado com a morte de Teori Zavascki. Pensem sobre isso. Vamos passar para os próximos aqui, tem mais gente aqui que se daria bem. Olha, da FUNAI à Lava Jato, Romero Jucá coleciona escândalos e já perdeu ministério antes. Então, o Romero Jucá está enrolado também na Lava Jato. Ele também é acusado de receber grana, ele também é acusado de vender leis, junto com Michel Temer, vender leis e emendas parlamentares, uma série de processos, inclusive a Odebrecht fala que eles vendiam, eles compravam leis aí até por 7 milhões. Existe também nossos vídeos aí mostrando que Romero Jucá vendia leis, ele era o encarregado disso. Vou deixar o link do vídeo para você entender como funcionava esse processo. Tá? O Odebrecht pagava até 7 milhões de reais por lei aprovada no Congresso. E os cabeças disso, segundo o Odebrecht, eram o Michel Temer e o Romero Jucá. Portanto, né, inclusive hoje o Romero Jucá é líder do governo. Foro privilegiado pra caramba. Tentou adiar esse processo de investigação contra ele, beneficia também diretamente o Romero Jucá. Com certeza sai beneficiado desse processo. Além disso, não se pode esquecer que o Romero Jucá é o cara da gravação que sugeriu o pacto para acabar com a Lava Jato. Desse pacto estaria, dentro dos principais acontecimentos desse pacto, estariam, por exemplo, o impeachment da Dilma, que já aconteceu. A nomeação do Michel Temer, que já aconteceu. O acordo com o STF, que também já aconteceu. O Temer aumentou o salário do STF e o STF fica calado para tudo que o Temer faz e apoia o Temer. Né, eles estão apertando aí os trabalhadores, o STF foi lá e tirou o direito do povo de fazer greve. Então existe um trabalho em conjunto do STF aí com o governo de Temer. Então, tá, isso também já aconteceu. Agora, muita gente está dizendo o seguinte, a teoria da conspiração está dizendo o seguinte, que um próximo passo seria afastar a Teori Zavascki ou eliminar a Teori Zavascki, porque foi nomeado por Dilma e seria então alguém com influências do PT e que estaria interessado, digamos, em pegá-los. Então faria parte do plano, né, do próprio Romero Jucá de eliminar o Teori Zavascki de alguma maneira. Então a morte de Teori Zavascki interessaria a Romero Jucá também diretamente, assim como o Temer. Isso é o que se tem falado na teoria da conspiração. Até agora a gente não pode dizer que é assim ou que é assado, mas, como eu falei para vocês, acidente ou não, a morte do ministro causa benefícios a pessoas como Temer e Romero Jucá. Sim, isso sim. Correto? Vamos dar sequência. Renan Calheiros é denunciado, já a cara dele tá aqui sorrindo, né? Porque tem a tranquilidade de saber que não vai ser pego nunca, não vai ser réu em canto nenhum, nem nada, porque o Renan tem um histórico de corrupção que ele disputa com Eduardo Cunha, com os grandes aí do Brasil, historicamente, Sarney, ele disputa com todo mundo, com grande chance de ganhar no histórico de corrupção. Então ele sempre sai livre, e ele hoje é presidente do Senado, portanto tem foro privilegiado, e quem poderia acabar com a festa dele seria o ministro Teori Zavascki, porque ele também é citado na Operação Lava Jato. Tá? Então é importante entender isso. Caso eu não lembre se eu falei no começo, pessoal, o STF só julga quem tem foro privilegiado, no caso da Operação Lava Jato aqui. O resto ele passou para a primeira instância, então não vai investigar. Lula e Dilma não têm foro privilegiado, estão sendo investigados já na primeira instância. Tá? Então não saem beneficiados com a morte do ministro. Bom, o outro era o Eliseu Padilha, que segundo o Odebrecht era o operador financeiro de Temer, portanto também ele é ministro hoje do Temer, tem foro privilegiado, sai beneficiado também com a morte do ministro Teori Zavascki. Tá? Eliseu Padilha também sai beneficiado. O outro, Aécio Neves, o mineirinho da Odebrecht, sai pra lá, se me esquece, não, se desaparece, não sei o que, para lá, é o mineirinho. Da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Esse é o mineirinho, Aécio Neves, que tá livre de tudo. É um camarada que também tem carta branca para fazer processo de corrupção. O Aécio Neves recebeu mesada de furna, mensalão
de 120 mil dólares. O Aécio Neves está envolvido e denunciado por diversos processos de corrupção. Depois de 10 anos de investigação, só depois de 10 anos, Rodrigo Janot resolveu pedir investigação sobre Aécio Neves, tendo Gilmar Mendes, que de vez em quando arquiva o processo, proíbe do pessoal de investigar. Então, o Mineirinho, com certeza, é um dos que sai também muito beneficiados com a morte do ministro Teori Zavascki, porque o cara tá livre de investigação. E o Teori Zavascki, ele abria a boca, né, a Odebrecht ia falar, olha, o Mineirinho ele tem esse dinheiro, uma série de grana que ele recebe, benefícios que ele recebeu aí também de empresas ligadas à Operação Lava Jato. O Mineirinho, ele tem inclusive o juiz Sérgio Moro, que vive dizendo, não tem por que investigar o PSDB nem o Aécio Neves, não, porque eles eram oposição ao governo do PT, como é que ele sai beneficiado? Aí a gente diz, Sérgio Moro, nós nascemos ontem, acabamos de chegar no mundo e ninguém sabe nada, todo mundo é bobinho, não sabe como é que funciona corrupção no Brasil. É tipo assim, ou o Sérgio Moro ele é inocente demais ou tá mal intencionado. Certo? Outra possibilidade no indício. É muito inocentezinho. Agora, para um juiz inocente, não dá certo na mesma frase. Juiz inocentezinho, não dá certo. Então, é por isso que a gente tem falado muitas vezes que sim, a Lava Jato na mão de Sérgio Moro é parcial, porque não acreditamos que um juiz seja inocente a tal ponto de que mesmo um monte de delatores falando que o cara recebeu propina da Petrobras, de Furnas, de outras empresas, né? E mesmo assim o juiz Sérgio Moro não vê motivo para investigar ninguém do PSDB, muito menos Aécio Neves. Então, a última esperança seria o Supremo Tribunal Federal, até porque o Aécio Neves é senador e tem foro privilegiado. Com a morte do ministro, ele também sai beneficiado nesse processo. O outro é o Fernando Collor, senador Fernando Collor, também recebeu propina, acusado aqui de outras empresas, 29 milhões em propinas, foro privilegiado, e ele também sai beneficiado com a morte de Teori Zavascki. Outro, o juiz do impeachment, Cássio Cunha Lima, também acusado em processo de corrupção, também acusado em operação de Lava Jato, foro privilegiado e também sai beneficiado nesse processo. Tu relator do impeachment, o Anastasia, também envolvido em operações de Lava Jato, foro privilegiado, que ele é senador, e também sai beneficiado nesse processo. Aloysio Nunes será o novo líder, citado na Lava Jato, portanto, alvo de investigação na Lava Jato, com foro privilegiado, né, senador, então também Aloysio Nunes sai beneficiado com a morte de Teori Zavascki. José Serra, olha aí o José Serra, outro que tem o passaporte da impunidade, assim como o Aécio Neves e tantos outros aí que a gente vê. O José Serra é acusado de receber propina na Suíça. Onde tiver banco que tiver dinheiro, o José Serra está recebendo dinheiro de propina, segundo os delatores aí da Odebrecht e de outras empresas. Apesar disso, ele sofre uma certa proteção, porque assim, sai uma notícia ou outra na grande mídia e depois morre o assunto, ninguém fala mais de José Serra, né? E a gente só vê o José Serra negociando patrimônio brasileiro para entregar para multinacionais estrangeiras. Já fez isso com petróleo, agora ele está fazendo também com a base de Alcântara, né? Entregando tudo que ele vê. Se você tiver alguma coisa de valor, se o José Serra for passando na frente da sua casa, você tem um cachorro que você gosta, esconda, porque o cabo é entreguista. Ele perceber que você gosta daquele negócio, sabe, patrimônio brasileiro, ele vai lá e entrega. Então, qualquer coisa que você tiver de valor, José Serra estiver passando, muito cuidado, que ele gosta de pegar patrimônio brasileiro para entregar para multinacionais estrangeiras. E claro que ele recebe o dele por fora, como é esse caso aqui, sendo acusado pela Odebrecht de receber 23 milhões de reais de propina através de um banco na Suíça, uma conta na Suíça. E aí, o último aqui, que também é acusado de processo de corrupção, Alexandre de Moraes recebeu 4 milhões da empresa alvo da investigação Acrônimo. Também não é diretamente ligado aqui a Lava Jato, mas também recebeu propina aí, segundo o que está sendo falado aqui na Folha de São Paulo. Tem foro privilegiado, né? E, bom, também seria investigado aí. Tem lá pela frente, uma pessoa ou outra diz que isso também tem ligação com a Lava Jato.
Aqui ele está dizendo aqui, ó, o seguinte: ele citou previsão do regimento interno do STF que permite o relator arquivar pedido de investigação se o fato narrado evidentemente não constitui crime. A decisão destoa de outras decisões tomadas pelo judiciário ao longo da Operação Lava Jato, por exemplo. Então ele cita aqui a Lava Jato como exemplo. Eu procurei uma ligação direta de Alexandre de Moraes com a Lava Jato na internet, no noticiário, e não encontrei. Tá? A única coisa que eu encontrei aqui quer dizer, o que eu encontrei aqui sobre ele, numa pesquisa rápida, foi essa questão aqui dos 4 milhões. Bom, gente, no final eu vou voltar à seguinte foto. No enterro do ministro Teori Zavascki, muita gente está chamando a atenção para essa foto aqui. Onde a gente tem, muita gente está dizendo assim, a foto do cinismo, entendeu? Porque é o Michel Temer, que tem grande interesse, né, não grande interesse, mas vamos dizer o seguinte, sai altamente beneficiado na Operação Lava Jato. Muita gente está se perguntando assim, o que eles estão pensando aqui, né? O Temer deveria estar pensando alguma coisa como tinha, puta merda, velho, você ia me ferrar e agora você está dentro dessa caixa aí e se lenhou. Muita gente está pensando assim. A turma que está aqui, Eliseu Padilha, sai beneficiado, Alexandre de Moraes, deve estar pensando que alguma coisa também sobre isso, né? Aí você vê aqui, ó, Geraldo Alckmin, né, o presidente da Câmara aqui, o Rodrigo Maia, e tem outras fotos que estão mostrando essa turma, inclusive com José Serra. Como vocês estão vendo aqui, um ângulo melhor, aqui ao lado do Eliseu Padilha está o José Serra, tá? Tem um monte de gente aqui que sai beneficiado com a morte do ministro. Tá? Tem uma outra foto aqui. Essa mesma foto aqui, o José Serra mais de perto. E com isso, chegamos ao fim do vídeo e voltamos à reflexão inicial, que é o seguinte. A morte de Teori Zavascki favorece a quem? Olha, Lula e Dilma não têm foro privilegiado, portanto, não favorece a eles. A verdade é essa. Você sendo a favor, contra, PT, você gostando ou não de Lula, da Dilma, a verdade é que para eles não faz diferença nenhuma a morte de Teori Zavascki. Pelo contrário, Teori Zavascki foi indicado por eles, então era uma espécie de amigo, sei lá, tinha uma relação melhor os outros. Eles, imagina, para você indicar alguém para ser ministro do STF, então você tem que, no mínimo, admirar aquela pessoa, no mínimo. Então, não favorece Lula e Dilma, mas favorece a toda essa turma aqui que tem foro privilegiado. Tá? Gedel, Renan, Serra, Temer, Aécio, Aloysio Nunes, Romero Jucá. Todos esses aqui estão favorecidos com a morte de Teori Zavascki. Foram eles que mandaram matar o ministro Teori Zavascki? Não se pode falar isso. Não se pode. Aqui no vídeo do canal Notícias Comentadas, a gente está se limitando simplesmente a dizer a quem favorece a morte. Independente, se livrando da questão de dizer que foram eles ou não, isso não vem a caso. É a quem favorece. Por que favorece? Porque agora vai atrasar todo o processo de investigação, né? E o próprio Michel Temer que vai ficar encarregado de nomear alguém para substituir o ministro, muito provavelmente assumindo as funções do ministro. Então quem assume, quem vai ser relator da Lava Jato vai ser um amigo de Temer. Por isso que favorece, tá certo? Deixa o seu comentário. Não esqueça, deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Se eu tiver esquecido alguma coisa, complemente. Faça sua crítica, mas também não esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais para que a gente leve a reflexão e a discussão a todas as pessoas. É preciso ter clareza e espalhar menos boatos e espalhar mais a verdade. Tenha compromisso com a verdade. Tá? Tem muita gente escrevendo besteira na internet, né? Especulando, sabe? Tentando vender clique, tentando ganhar inscritos no canal. Eu acho que não, tem que ter um limite, tem que ter ética e moralidade. Você não pode estar falando contra a corrupção, contra isso, contra aquilo, e você não tem ética, você sai publicando, você sai, sei lá, defecando na internet tudo que você vê pela frente, compartilhando só porque você se identifica com aquilo. Eu acho que não é por aí. Tem que ter responsabilidade com o processo de informação, tá certo? Então compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, deixe os seus comentários aí também e, claro, se inscreva no nosso canal para que a gente possa compartilhar com você todas essas discussões importantes para a nossa sociedade. Um grande, grande, grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!